Hoje em dia, as pessoas estão agindo com uma mentalidade mais sectária do que nunca. Sempre existiu rivalidade política, crenças religiosas arraigadas e divergências de opinião, mas o que vemos agora é diferente. É algo mais profundo, quase instintivo. E eu sei do que estou falando, porque já fui assim. Confesso, já me peguei defendendo o time do coração mesmo quando as evidências mostravam o contrário. Lembra daquele lance no jogo do Brasca, quando o jogador pisou claramente fora da linha? O replay mostrou 6 vezes, mas eu continuava insistindo que estava dentro. É isso que chamo de comportamento tribal. Até que é divertido, admito. O problema começa quando a coisa sai do controle. Quando um grupo afirma que 2 mais 2 são 5 e outro diz que são 3, e ambos esperam que você aceite sem questionar. Lembro-me de uma época em que o país já viveu algo parecido. Quando eu era criança, nos anos 30, o sentimento era parecido. Ou você amava Roosevelt ou odiava. Não havia meio termo. Uns tinham um retrato dele na parede e batizavam os filhos com seu nome. Outros o consideravam um tirano, um perigo para a democracia. Não importavam os fatos, só as convicções. E na minha casa era assim também. Se não falássemos mal de Roosevelt na hora do jantar, não havia sobremesa. E olha que eu era novo, mas já entendia que para comer, precisava entrar no jogo. Depois, as coisas se acalmaram. Quando concorri contra Stevenson, por exemplo, as pessoas tinham suas preferências, mas não era essa guerra de torcidas fanáticas. Hoje, porém, parece que voltamos àquela polarização. E não é só na política. Na Califórnia, por exemplo, o sistema eleitoral é tão manipulado que os legisladores são praticamente imunes às vontades dos eleitores. O resultado? Só sobram os extremistas, de um lado e de outro. Os moderados, quando aparecem, são logo eliminados no próximo redesenho dos distritos. É um absurdo. E o pior é que você precisa conviver com isso se mora lá. Eu prefiro viver na Califórnia do que na Rússia, mas às vezes me pergunto se não estou exagerando. Agora, falando em escolhas, uma jovem me perguntou outro dia como descobrir sua verdadeira vocação. É uma pergunta interessante porque tive sorte. Meu pai não se interessava por investimentos, mas tinha alguns livros sobre o assunto. Como eu o admirava, comecei a ler e me apaixonei. Se ele fosse boxeador, talvez eu estivesse sem dentes hoje. Foi pura coincidência. Mas o conselho que dou é simples. Quando encontrar algo que realmente o fascine, não largue. Não faz sentido passar a vida inteira fazendo algo que não o inspira, a menos que não tenha escolha. Trabalhe com quem você respeita, com quem admira. Eu, por exemplo, queria trabalhar com Ben Graham a qualquer custo. Não me importava com o salário, só queria aprender com ele. Insisti por 3 anos até que ele me contratou. Depois, acabei descobrindo que meu verdadeiro chefe era eu mesmo. Tive apenas 4 patrões na vida. Um deles foi no Lincoln Journal, em 1940. Não precisava do dinheiro, meu pai me dava uma mesada generosa e eu já tinha meu próprio negócio, mas queria a experiência. Trabalhei como carregador em uma mercearia, 12 horas por dia. Foi exaustivo, mas valeu a pena. Às vezes, é preciso experimentar para saber o que não queremos. Warren e eu seguimos esse caminho. Tentamos várias coisas até encontrar o que realmente nos movia. E quando achamos, soubemos que era para valer. O segredo é esse: não se force a gostar do que não lhe interessa. Se você é inteligente, pode até se sair bem em algo que não o cativa, mas nunca será excepcional. E a vida é curta demais para se contentar com o medíocre. E minha trajetória está repleta de exemplos assim. Não vou detalhá-los aqui, mas basta dizer que aprendi na prática. O que não gera valor real, mais cedo ou mais tarde, se revela um castelo de cartas. Imagine por um instante que todos nesta sala fossem donos de todas as terras agrícolas dos Estados Unidos. Se me oferecessem 1% desse patrimônio por um preço justo, digamos, 25 bilhões de dólares, eu assinaria o cheque na hora. Afinal, terras produzem alimentos, geram renda, têm utilidade concreta. O mesmo valeria para 1% de todos os imóveis residenciais do país. Apartamentos alugados colocam dinheiro no bolso de quem os possui. Agora, se me dissessem que eu poderia ter 100% de todo o Bitcoin do mundo pelo mesmo valor, eu recusaria sem hesitar. E por quê? Porque não haveria o que fazer com ele. Não produz nada. Não alimenta ninguém, não gera empregos, não constrói nada. No máximo, eu teria que vendê-lo de volta para alguém, torcendo para que essa pessoa acreditasse que outra pagaria ainda mais no futuro. É um jogo de ilusões, onde o único ganhador é quem sai antes do colapso. Produtividade é a palavra-chave. Ativos que entregam algo tangível, seja comida, moradia, serviços, têm valor intrínseco.
Já aqueles que dependem unicamente da disposição alheia de pagar mais amanhã do que hoje são como pirâmides, funcionam enquanto houver novos incautos entrando no jogo. E como em qualquer esquema assim, alguém sempre sai perdendo. Comissões são pagas, taxas são cobradas, intermediários enriquecem, mas no fim, o dinheiro apenas circula, sem criar riqueza real. É uma transferência de recursos, não uma multiplicação deles. Claro, há exceções. Obras de arte, por exemplo, podem manter valor ao longo dos séculos, não por sua utilidade prática, mas pelo prestígio pela história que carregam. Uma pintura de um mestre renomado não se desgasta, não se consome, mas ainda assim atende a um desejo humano, o de possuir algo raro, belo, carregado de significado. Mesmo assim, são casos pontuais. A regra é clara: para que algo tenha valor duradouro, precisa entregar algo concreto a alguém. E no fim das contas, só existe uma moeda universalmente aceita, aquela que os governos controlam e que as pessoas confiam para trocar por bens e serviços reais. Podemos inventar quantas moedas alternativas quisermos, Berkshire Coins, Wall Street Tokens, o que for. Mas no fim, todas dependem da mesma coisa, da fé alheia. E fé, por mais poderosa que seja, não substitui a realidade. O dólar americano, com todos os seus defeitos, é lastreado pela maior economia do mundo, por um sistema financeiro estável e pela confiança de bilhões de pessoas. São 2,3 trilhões de cédulas em circulação, quase 7 mil dólares para cada homem, mulher e criança nos Estados Unidos. E por mais que oscile, por mais que inflacione, ele continua sendo a única moeda que realmente funciona no dia a dia. Quem acredita que algo inventado por algoritmos ou por um grupo de entusiastas vai substituí-lo está, no mínimo, subestimando a força das instituições que sustentam a ordem econômica global. E aqui chegamos ao ponto mais preocupante. Quando algo se torna mais do que um ativo especulativo, quando ameaça os pilares de um sistema que, apesar de imperfeito, mantém a estabilidade, ele deixa de ser apenas estúpido para se tornar perigoso. O Bitcoin, por exemplo, não é só uma aposta arriscada, é uma ameaça. Ameaça ao Federal Reserve, que precisa controlar a oferta monetária para evitar crises. Ameaça à soberania dos governos, que não podem abrir mão do poder de emitir sua própria moeda. E no fim, ameaça a própria credibilidade do Ocidente. Enquanto nós, com toda a nossa suposta superioridade tecnológica e financeira, nos deixamos seduzir por uma bolha digital, a China, sim, a China comunista, teve a clareza de enxergar o perigo e baniu o Bitcoin de seu território. Quem, afinal, está sendo mais esperto? Não se engane, a vida é curta demais para perder tempo com modismos que não resistem ao teste do tempo. Invista no que produz, no que constrói, no que entrega valor real, fuja do que é estúpido, do que é nocivo e do que, no fim, só serve para nos fazer parecer tolos diante do mundo. A escolha é sua. Mas lembre-se, a história não perdoa quem confunde especulação com sabedoria.